1º de dezembro, 10h29 da noite. Como é que foi a segunda-feira de vocês? Espero que tenha sido muito boa, muito produtiva. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos. Eu estou aqui no YouTube há 95 dias e vídeos atrás. Eu comecei no YouTube com a minha série de 100 vídeos em 100 dias. Hoje é o vídeo de número 96. Eu nem acredito. Já estou na contagem regressiva. E eu comecei esses vídeos, o primeiro bloco aí de 50 vídeos, na verdade, falando somente sobre as minhas experiências. Então eu falei sobre a minha origem, eu falei sobre o meu desenvolvimento pessoal, profissional, falei sobre família, paternidade, até abri lá meus erros aí que eu cometi, um dos erros, né? Um dos vários e muitos erros que eu cometi. Eu falei sobre escrita, leitura, gravação de vídeos, ou seja, eu descrevi um pedaço da jornada que eu construí ao longo desse ano de 2025. Então, esse começo do ano, eu entrei no modo aluno. Então, eu voltei a estudar. Eu voltei a estudar o quê? Ler livros, escrever e gravar. Não entrei em nenhum curso, não foi esse tipo de estudo. O estudo era escolher um tema ou escolher um livro, ler, entender, escrever alguma coisa, fazer resumo, gravar vídeo e assim vai. E está sendo um ano muito legal, muito proveitoso, muito divertido. É claro que essa rotina de escrita, leitura e gravação, eu tive que fazer adaptações na minha rotina ao longo do ano. Então eu não comecei todas as atividades em janeiro, né? Então eu fui incluindo-as de acordo com o que eu conseguia organizar a rotina. E agora para o segundo semestre eu comecei eu consegui consolidar, na verdade, essa rotina e entrou no meu dia a dia entraram no meu dia a dia essas 3 atividades. O mês de novembro ele deu uma bagunçada geral. Por quê? Por causa dessas criaturas aqui, ó. Árvore de Natal. Olha isso aqui. Essa aqui é a árvore de Natal da minha casa. Ficou linda, não? Mas eu também tenho uma loja de decoração, além da minha empresa de comércio e logística internacional. E novembro, meus amigos e minhas amigas, é loucura. São muitas montagens, são muitas decorações, são muitos pedidos, são muitas encomendas. Olha, novembro é de descabelar. Mas chegou ao fim e dia 1º de dezembro chegou. E dia 1º de dezembro é oficialmente a entrada na temporada das festas de final de ano. Muitas crianças, se não todas, já acabaram as suas aulas. Então, muitos pais já aproveitaram e já viajaram. Pelo menos aqui na minha cidade, a cidade está mais vazia, o trânsito está mais tranquilo, as aulas já acabaram. Os meus filhos, eles estão indo para a escola ainda e irão até por volta do dia 10, mas é mais para fazer brincadeiras, atividades lúdicas e tal, do que estudar. Mas eu preciso, por causa da loja principalmente, eu preciso que eles fiquem lá. Mas entramos, né? Oficialmente na temporada das festas de final de ano. E com elas surgem os novos pedidos e promessas. É verdade ou não é? Confessa aqui para mim. Escreve aqui nos comentários. Eu tenho certeza que nessa época você fica mais motivado para fazer pedidos e você fala: ano que vem vai ser diferente. Eu vou mudar a minha vida. Eu sei porque eu fiz isso. Fiz isso várias vezes. Não foi nenhuma nem duas. Mas hoje eu vou confidenciar para você quais são as minhas metas de desenvolvimento pessoal em 2026. 2025 eu já contei para vocês,
descrevi um pouco a jornada e agora eu vou falar para vocês qual que é a minha meta para 2026. E eu vou começar aqui falando no meu canal do YouTube aqui. Bom, essa minha série de 100 vídeos em 100 dias, ela vai acabar daqui 5 vídeos. Esse aqui, 96, 97, 98, 99 e 100. 5 vídeos. Eu vou concluir a minha série. E eu confesso que eu ainda não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu sinto que aqui no YouTube, eu entrei no modo hard logo no início. De quebra, assim, de cara. E de certa forma, isso aí fez com que eu titubeasse em alguns dias. O que eu quero dizer com isso? Os primeiros vídeos, eles são maravilhosos, né? Você tá no Mogás, é novidade, é coisa, sabe? É muito bom. Só que depois você começa a entrar numa paranoia no seguinte sentido. Cara, eu sentava aqui na minha poltrona e falava assim, o que eu vou falar hoje? Sobre o que eu vou dizer hoje? E muitas vezes eu ficava, cara, para montar um roteiro 1 hora e meia, porque eu não sabia o que escrever. Eu não sabia o que eu ia falar. Então você já consegue imaginar do outro lado que quando eu estava nesses dias, eram dias que eu não estava curtindo gravar. Não mesmo. Eu estava cansado, eu estava estressado, porque eu fiquei 1 hora e meia aqui pensando no que eu ia escrever e no que eu ia falar. E muitas vezes o vídeo ele não saiu com a qualidade que eu queria. Então também outra coisa que eu vou confessar é o seguinte, no começo, sei lá, nos primeiros 15, 20 vídeos, eu gravava, depois eu publicava e depois eu revisava todos os vídeos, não editava. Vocês podem ver do vídeo 1 até o de hoje, não há nenhuma edição. Existe um vídeo lá, 1 ou 2, se não me engano, que eu estava muito rouco, e que às vezes a voz sumia, então eu dava fazia uma pausa no vídeo para poder tomar uma água, deixar a minha voz acalmar um pouco, para depois eu voltar a falar. Mas não tinha edição. Não tinha edição. Tanto é que eu nem lembro o número do vídeo que tinha. Teve um vídeo que aqui no meu microfone, tá vendo esse botãozinho verde aqui, ó? Se eu encostar nele, ele fica mudo. Teve um dia que eu fui segurar o microfone assim para falar alguma coisa, toquei nesse botão. E ele ficou, sei lá, 30, 40 segundos mudo. Aí quando eu olhei no vídeo aqui que eu percebi, eu voltei aqui e falei, gente do céu, vai ficar 30, 40 segundos mudo, mas eu vou voltar a falar. Foi cômico. Mas assim, 10, 20 vídeos eu assistia, sei lá, por aí. E depois eu parei de assistir. Então eu gravo, publico e não assisto mais o que eu fiz. E aí eu vou te dizer, tinha dias que eu gravava, teve dias, né, que eu gravei, hoje não é o caso, tá? Hoje eu tô bem tranquilo, eu fiz o roteiro mais cedo, fiz as coisas que eu tinha que fazer, fiquei com os meus filhos, com a minha família, e agora que eu vim gravar. Que meus filhos estão cada um no seu quarto, já estão diminuindo ali o movimento para dormir. Mas tinha dia que realmente eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Mas o comprometimento que eu fiz comigo mesmo de 100 vídeos em 100 dias, ele foi mais forte do que qualquer outro sentimento. Então eu me comprometi e gravei. Só que para 2026, eu não quero passar por isso. Porque eu tenho certeza que esses vídeos que eu não estava curtindo, que eu não estava legal, foram vídeos ruins que eu fiz. E eu não quero que isso aconteça novamente. Então, para eu aliviar a carga aqui e proporcionar mais prazer na gravação dos vídeos, eu não mais gravarei diariamente. Eu vou separar lá 2 blocos de tempo durante a semana e aí eu vou gravar. Marcos, quantos vídeos você vai gravar? No mínimo 2 e no máximo 7 por semana. Também não quero... eu não quero tornar esse número rígido. Não, vou ter 2 vídeos por semana. Não, 3 vídeos por semana. Não quero isso.
Por quê? Porque depois pode ser também que eu pegue uma semana, 10 dias, às vezes eu tenho que viajar a trabalho, e aí eu pegue esses picos aonde não vou conseguir gravar nenhum. Ou então eu vou conseguir gravar um num quarto de hotel, por exemplo. Então eu não quero me comprometer com uma quantidade de vídeos que eu vou fazer depois da finalização dos 100 vídeos em 100 dias, tá bom? Mas eu vou fazer isso. Vamos ver como é que vai ser, como é que eu vou conseguir organizar. O concurso, o melhor dos mundos, é conseguir continuar publicando um vídeo por dia. Assim, é o meu desejo máximo. Mas vamos ver. Dentro do que eu quero fazer agora para 2026, eu não sei se será possível. Tá bom? Outra coisa, para que eu melhore na minha gravação aqui, nesses vídeos que eu vou conversar com você, eu preciso realizar algumas atividades atrás das câmeras, né? Fora das câmeras. Essas atividades, elas já foram desenhadas nesse ano aqui e eu pretendo mantê-las, que são a escrita e a leitura, tá? Isso diariamente, né? Não é esporadicamente, não. Mas eu quero mudar a forma como eu vou executá-las. Então, o que está acontecendo na escrita? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Atualmente, eu escrevo de manhã nessas cadernetinhas aqui que eu tenho. Tá, ó. Eu escrevo de manhã nessas cadernetinhas aqui. E essa escrita, esse exercício de escrita de manhã, eu também chamo de Morning Pages, que eu peguei emprestado do Elton Luiz. Se vocês quiserem segui-lo, procurem no YouTube Elton Luiz. É um cara fantástico. Eu sigo, eu comprei o curso dele, comprei o projeto dele e eu gostei muito. Gostei não, estou gostando muito. Estou fazendo, estou curtindo bastante. Eu peguei emprestado esse nome dele. Então, o que eu faço? Todo dia eu pego uma, né? Eu acabei essa daqui, estou fazendo essa agora. Então eu pego essa cadernetinha aqui e escrevo, tá? Eu venho aqui, ó, lá. Eu venho aqui, ó, e escrevo, ó. Vou escrevendo. O que acontece? Nessas cadernetinhas aqui, eu escrevo logo pela manhã e eu escrevo o que vem na minha cabeça. Tá? Então, às vezes eu escrevo, se eu lembrar de um sonho, eu escrevo. Se o dia anterior eu deixei alguma atividade por fazer, eu escrevo. Se eu gostei de alguma experiência, eu escrevo. Assim vai. O que vier à minha cabeça, eu vou e coloco nessa cadernetinha aqui, tá? Tem dia que eu levo 10 minutos para escrever. Tem dia que eu levo meia hora, 40 minutos. Porque às vezes está um fervilhão de ideias aqui na minha cabeça. Eu quero escrever tudo, mas eu coloquei aqui que o máximo que eu posso escrever são 3 páginas por dia. 3 páginas aqui. Então eu tenho que também exercitar o meu poder de sintase, meu poder de resumo, melhor dizendo, né? É sintase ou sintaxe? Me ensinem aqui, por favor. Enfim, aí às vezes eu demoro um pouco mais, porque eu quero escrever tanta coisa, mas eu tenho que resumir em 3 páginas. Então, às vezes eu demoro um pouco mais. Mas o que eu quero fazer para o ano que vem? Além das minhas morning pages, que elas continuarão, porque elas me dão clareza, elas me dão percepção, elas me dão resultado. São vários benefícios que tem aqui. Mas eu quero também escolher um tema para escrever em 2026 e me aperfeiçoar nesse tema. E, se possível, até eu quero criar um blog, né? E nesse blog eu quero focar em um determinado tema. Claro, se você pensar, por exemplo, vamos pensar que finanças. Cara, tem orçamento doméstico, tem investimento, tem financiamento, tem consórcio. Cara, é uma infinidade, né? Então, se você pega lá o tema finanças, tem 10 ramificações.
E isso vai acontecer com todos os outros temas macro, né? E aí o que acontece? Hoje eu sou especialista em comércio e logística internacional. Então, para mim, seria mais confortável focar nesse tema e já iniciar um blog nesse sentido. Só que eu tenho mais de 20 anos de experiência nessa área. Então, o que ia acabar acontecendo comigo, se eu escolhesse esse tema, é que eu ia acabar consolidando o conhecimento que eu tenho. É claro que eu não conheço tudo, né? Obviamente. Mas eu ia acabar consolidando esse tema que eu já conheço, e o desafio ele seria menor. Então eu quero a partir do ano que vem escolher um tema que eu não conheça, que eu não tenha experiência, que eu não tenha conhecimento básico. Por quê? Porque eu quero me forçar a começar a estudar e escrever sobre esse tema. E no princípio, como eu pretendo fazer esse exercício, então esses textos eu não vou publicar, porque seria irresponsável da minha parte publicá-los e depois, eu vou dar um exemplo, vamos supor que eu escolha o tema, vou continuar usando finanças, tá? E cara, finanças, dinheiro é um assunto muito sério. Então imagina você, tu começa a estudar, eu tenho um entendimento errado sobre orçamento doméstico. Aí eu vou lá, todo pimpão, começo a escrever meu blog, na primeira página de um artigo que eu leio, eu já quero escrever. Vou fazer um resumo desse artigo aqui. É um artigo de 10 páginas, eu vou resumir em uma. Cara, já pensou? Eu cometo a irresponsabilidade de escrever algo errado e alguma pessoa lê, coloca em prática e se dá mal? Não faz sentido nenhum, né? Então, a ideia inicial aqui é criar uma casca. E eu quero escrever como nesse formato de blog todos os dias, porque eu acho que ao final do ano de 2026 eu vou estar com uma casca bem mais grossa. E aí no ano de 2027 eu posso começar a publicar matérias interessantes sobre o tema. E aí sim, a partir daí eu não vou parar de estudar, eu continuarei praticando o que eu fiz em 26, só que com mais experiência, mais conhecimento, com mais conclusões, e aí eu posso ajudar mais gente. Então 2026 eu pretendo fazer isso. Vamos ver se eu vou conseguir. Outra coisa que eu quero fazer, eu vou mudar na verdade, é a questão da leitura. O que acontece hoje? Hoje, o que eu faço? Eu faço 2 blocos de 30 minutos. Então eu vou lá, almoço, depois do almoço, enquanto eu descanso lá, me distraio para começar a voltar a trabalhar, eu leio. O que acontece? 30 minutos, eu leio devagar. Então, dependendo do livro que eu estou lendo, às vezes eu leio 10 páginas, às vezes eu leio 12, às vezes eu estou mais assim acelerado, mais esperto, consigo ler umas 20. O que acontece? Eu sinto que eu estou demorando demais para ler, né? Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou lendo aquele livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Esse aqui, ó. Eu comecei a ler esse livro, se eu não me engano, no dia 26 de setembro. É um livro mais difícil, é um livro técnico, porque ele ensina várias técnicas de como você deve ler livros, principalmente livros que ele chama de livros expositivos, que são os livros que ensinam alguma coisa, né? São os livros de não ficção. E aí tem 4 tipos de leitura aqui. A leitura... até esqueci já aqui, tô perdendo aqui o foco. Mas enfim, existem 4 tipos de leitura que ele ensina aqui nesse livro, tá? É uma leitura densa. Hoje nós
estamos no dia 1º de dezembro. Eu estou na página 265. Ou seja, se eu não me engano, eu comecei dia 26 de setembro, eu acho, a ler esse livro. Ó, setembro, outubro, novembro, ó, 2 meses já. 60 dias. Então está sendo muito lento. E eu preciso acelerar esse processo de aprendizagem. Então, o ano que vem, 2026, eu quero mudar. Eu não quero mais fazer leitura por tempo. Eu quero fazer por número de páginas. E o meu objetivo é conseguir ler 40 páginas todos os dias. 40. É bastante coisa, gente. É bastante coisa. E eu quero de domingo a domingo. São todo santo dia. Todos os dias. Então, pensando assim na minha rotina atual, eu vou ser obrigado a fazer algumas alterações importantes ao longo do dia. Para eu conseguir formatar esse cenário novo aqui, né? E eu digo isso porque, é o que eu falei, como eu tenho uma característica de ler devagar, então eu percebo que assim, eu vou levar 30, 40 minutos mais ou menos para ler umas 20 páginas. 40, 45 até, para ler umas 20 páginas. E aí eu não vou conseguir ler corridão assim, 1h30, 2 horas lendo. Porque vai chegar um momento que o cérebro cansa. E aí eu não vou conseguir assimilar o que eu preciso. Então, provavelmente eu vou dividir em 2 blocos, né, por dia, para eu ler 20 páginas a cada bloco. Mas eu tenho que fazer isso. Não tem outra alternativa para mim aqui. Então aqui eu vou ser mais rigoroso comparado à escrita. A escrita, sim, ó, se eu tiver a vontade, e se eu conseguir escrever uma vez por semana, cara, vai ser, ó, show de bola, vai ser demais. Vai ser muito bom. Mas a leitura não. A leitura eu não posso ser flexível. Eu tenho que ser rigoroso comigo mesmo. Porque eu preciso acelerar esse processo de aprendizado, né? É uma meta muito ousada, mas eu quero conseguir. Eu vou batalhar para isso. Se eu conquistar todos esses objetivos aqui que eu escrevi aqui, ó, cara, fatalmente eu terminarei 2026 muito, mas muito mais inteligente que 2025. Muito mais. E, consequentemente, eu ajudarei mais e mais pessoas. Cara, eu já tô feliz aqui com essas gravações no YouTube. Sim, tem pessoas que eu já recebi aqui, sei lá, 10 comentários, mas eu ganhei o dia, cara. Eu ganhei o ano. Eu que tô começando aqui no YouTube, o cara escreve assim pra mim, cara, foi muito bom ver esse vídeo aqui, ó. Eu me identifiquei. Cara, você me fez pensar, eu acho que era esse o meu problema. Pô, teve um vídeo lá que eu fiz dos meus filhos, os 3 maiores erros que eu cometi na paternidade. O cara escreveu aqui pra mim, cara, foi muito bom ouvir isso de você. Eu achei que eu era um pai péssimo. Mas agora eu descobri que eu sou humano. Cara, eu ganhei o ano. Então, imagina você, depois que eu construí essa base aqui em 2026, quantas pessoas mais eu vou poder ajudar? Muitas. Eu vou poder ajudar muitas pessoas. E é esse o meu objetivo. Quero ajudar mais e mais. E o YouTube é um caminho muito bom para isso. Muito bom. E eu acredito que ser responsável por passar informações corretas é a base para você conseguir ajudar as pessoas. E como vocês perceberam aí nos vídeos, eu falo só das experiências que eu vivi, então é a minha verdade. Às vezes pode ser que às vezes o que eu vivi, a solução que eu apliquei, não sirva para você, mas está tudo bem. Qual é a importância? Cara, não serve para mim, então eu não vou fazer isso, eu já te ajudei. Porque você fala, cara, esse cara aí, ele pensa diferente, ele tem um valor diferente, eu não posso usar a mesma solução que a dele. Então você percebe como eu já te ajudei? É isso. Então eu quero mais e mais ajudar mais pessoas. E você? Você já começou a desenhar os seus objetivos para 2026?
Estamos no dia 1º de dezembro, faltam 30 dias. Escreve aqui nos comentários se você já começou. Eu vou adorar saber o que vocês estão fazendo. Muito obrigado e até amanhã.